Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do Enem 2024 sobre estequiometria. Mas, antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte: a bauxita contém alumina, que é o óxido de alumínio, Al2O3, que é a matéria-prima para a produção do alumínio. De forma geral, são necessários 50 kg de bauxita para produzir 10 kg de alumínio. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas, o país obteve um índice de reciclagem de 97,4% de um total de 4 vezes 10 a quinta toneladas de latas vendidas. E aí, considere que a lata é constituída de alumínio puro. Aqui está a fonte de onde ele tirou essa informação. E, levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual é o valor mais próximo da massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil? Então, uma questão de estequiometria, uma questão tranquila, nós vamos fazer duas contas e uma conversão de unidade. Porque as alternativas aqui, todas estão em tonelada. Ele fala que quer saber essa massa em tonelada porque é um valor grande. Então, em tonelada já são valores grandes. Imagina se fosse em quilograma ou em grama. Então, faz mais sentido você utilizar aqui a unidade de massa de toneladas. Por quê? Porque aqui, a conversão de unidade que a gente vai fazer aqui, essa informação para nós ela está em quilogramas. E a resposta final ela tem que ser dada em toneladas. Então, depois a gente vai fazer a conversão dessa massa para toneladas. E aí, as informações que são importantes para nós resolvermos essa questão de estequiometria são que 50 kg de bauxita, ele aí me produz 10 kg de alumínio. Então aqui eu tenho um rendimento de 20%. Tá? 50 kg de bauxita, eu consigo produzir 10 kg de alumínio. Se eu dobrar esse valor e for para 100, eu também dobro esse valor. Então, se 50 kg eu produzo 10 kg de alumínio, então em 100 kg de bauxita eu vou produzir 20 kg de alumínio. Então o rendimento dessa extração é de 20%. E, continuando aqui, mais algumas informações importantes são que o índice de reciclagem é de 97,4% de um total de 4 vezes 10 a quinta toneladas de latas vendidas. Esse aqui, o total de latas vendidas. Então, essa aqui é o total de alumínio que vai para a produção de lata, que é 4 vezes 10 a quinta toneladas. Então, esse aqui vai ser o nosso 100%. Então, quantas toneladas vão equivaler a 97,4%? E é isso que a gente vai começar. Então, nós começamos por essa informação, depois nós transformamos isso aqui em tonelada, essa relação, e aí depois no final nós conseguimos fazer essa relação em relação a quanto de bauxita deixou de ser extraída da natureza, que é o que ele quer saber. Essa quantidade de toneladas vai no numerador, que é o que a gente quer saber a resposta em toneladas, então ela vai no numerador, e no denominador vai o 100%, porque isso aqui é o total de toneladas em relação às latas vendidas. 4 vezes 10 a quinta toneladas é o meu 100%. Está falando aqui que é o total. Só que eu quero saber, o índice de reciclagem foi de 97,4%. Só que eu quero saber isso, quanto equivale em massa. Então, vamos colocar 97,4% aqui no numerador. E aí, aqui, porcentagem cancela com porcentagem, e aí a minha resposta vai ser em tonelada, que é o que eu quero e o que eu preciso para continuar o cálculo. Fazendo essa multiplicação, isso aqui é um pouco abaixo de 100, então isso aqui vai dar um pouco abaixo de 4 vezes 10 a quinta toneladas. Então isso aqui vai dar em torno de 3,9 vezes 10 a quinta toneladas de alumínio vieram aí da reciclagem. E aí depois tem essa relação com essa relação aqui, Só que antes de a gente ir para essa relação final, já vamos transformar esse quilograma de alumínio e esse quilograma de bauxita em toneladas, para a gente no final já obter a resposta na unidade das alternativas. Como que eu transformo isso aqui para tonelada? Posso escolher qualquer uma das duas.
Então, eu sei que 1 tonelada são 1.000 quilos. Como eu quero a resposta em tonelada, a tonelada fica no numerador e, então, os 1.000 quilogramas ficam no denominador. Então, a relação é 1 tonelada de bauxita, podia ter começado com alumínio também, isso não tem problema. 1 tonelada de bauxita são 1.000 quilogramas. 1 tonelada são 1.000 quilos, independente do que for. Multiplicado por quanto? 50 quilogramas de bauxita. Eu tenho aqui os 50 quilogramas, porque aí, quilograma cancela com quilograma e a minha unidade que eu vou obter vai ser em tonelada. Então, posso cortar um zero aqui com um zero aqui. 5 dividido por 100, 100 é a mesma coisa que 1 vezes 10 à segunda. Então, 5 dividido por 1 vai dar 5 e 10 à segunda passa para cima como 10 a menos 2. E aí você vai ter 5 vezes 10 a menos 2, o quê? Toneladas de bauxita. Então, como eu falei, a gente cancelou um zero aqui com um zero aqui. 5 dividido por 1 vai dar 5. E aí, 100, que é o que ficou aqui, porque nós cancelamos um zero, é 1 vezes 10 à segunda. Esse 10 à segunda passa para cima invertendo o sinal, propriedade de potência. E aí isso aqui fica 5 vezes 10 a menos 2. Tonelada, porque quilo cancelou com quilo. Tá certo? E aí, não precisamos fazer outra conta dessa, não precisamos fazer outra continha. Por quê? Se eu sei que 50 quilogramas são 5 vezes 10 a menos 2, 10 quilogramas do alumínio agora vai ser 1 vezes 10 a menos 2 tonelada de alumínio. Eles estão na mesma ordem de grandeza, ó, 50 e 10. Estou dentro da mesma ordem de grandeza. Então, se aqui com 50 deu 5 vezes 10 a menos 2, 10 kg vai dar 1 vezes 10 a menos 2. Tá, poderia fazer essa conta de novo? Poderia. Mas é muito mais prático se você pegou o raciocínio. Então, se você pensar que 50 quilogramas, para você passar para quilo, você vai ter que andar 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui. Você vai andar 1, 2, coloca mais um zero, então a vírgula está aqui. Está aqui sendo 1, 2, 3. 0,050 é a mesma coisa aqui. 5 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Então, dava também só para andar com a vírgula aqui. Então, eu fiz aqui na análise dimensional para demonstrar para vocês. Mas já faria desse jeito aqui, só andando com a vírgula, é muito mais prático. Então agora nós temos já tudo para finalizar a questão. Então nós sabemos que 3,9 vezes 10 a quinta de alumínio vai estar relacionada com esse alumínio aqui e a gente acha a bauxita. Então, como eu quero saber quanto de bauxita deixou de ser extraída, eu vou deixar esse valor da bauxita no numerador. Sempre que eu quero deixar como unidade de resposta, eu coloco ela no numerador aqui na análise dimensional. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 toneladas de bauxita, dividido por 1 vezes 10 a menos 2 toneladas de alumínio, porque eles têm uma relação. 50 quilos, produzir 10 quilos. Então, essa vai ser a relação. Então, como eu quero em bauxita, a bauxita fica no numerador e o alumínio fica no denominador. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 tonelada de bauxita, dividido pela relação dela. É 5 vezes 10 a menos 2 para 1 vezes 10 a menos 2, que é o que vem daqui. Então, isso aqui fica dividido por 1 vezes 10 a menos 2 tonelada de alumínio. E aí, eu tenho que cancelar essa tonelada de alumínio. Como que eu vou cancelar? Colocando esse valor aqui. Então, esse valor, 3,9 vezes 10 a quinta tonelada de alumínio, desce para cá. E aí, sim, tonelada de alumínio cancelou com tonelada de alumínio. Então, a resposta já vai ser em tonelada de bauxita, que é a nossa resposta. E aí, eu posso simplificar algumas coisas aqui. Então, tonelada cancelou com tonelada. Uma outra coisa que eu posso cancelar aqui, que vai me ajudar muito, é ter essa visão. Esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2, ele também pode ser cancelado, porque é uma multiplicação e eu tenho 10 a menos 2 no numerador e eu tenho 10 a menos 2 no denominador. Então, posso cancelá-los. E aí, aqui embaixo é 1, que fica muito bom para mim. E aí, fazendo 5 vezes... Aqui é praticamente 4. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Isso aqui daria 20 vezes 10 a quinta. Só que 20 vezes 10 a quinta não é notação científica. Para ficar notação científica, eu tenho que andar vírgula uma casa para a esquerda. E a hora que eu andar a vírgula uma casa para a esquerda, isso aqui aumenta uma unidade. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a sexta. Se você olhar nas alternativas, a gente vai confirmar isso daqui a pouco, só tem uma alternativa que está na unidade de grandeza de 10 a sexta. E aí, é muito fácil de achar a resposta, não precisaria nem continuar. Só de saber que tem uma alternativa na ordem de grandeza de 10 a sexta, a gente já sabe qual que é a alternativa correta.
Mas fazendo a conta direitinho, 5 vezes 3,9, isso aqui vai me dar 1,9. E aí, como eu falei, vezes 10 à sexta. Então, isso aqui daria 19 vezes 10 à quinta. E aí, para transformar em notação científica, eu tenho que dar uma vírgula, uma casa para a esquerda. Então, isso aqui fica 1,9 vezes 10 à sexta. E essa daqui é a quantidade de bauxita que deixou de ser extraída pela reciclagem de alumínio. Então, quando a gente vem para cá, essa daqui é a resposta. Quando a gente analisa as alternativas, ó, só olhando a ordem de grandeza. 10 à 4 não é, 10 à quinta não é, 10 à sétima não é. A única alternativa que está na ordem de grandeza de 10 à sexta é essa daqui. Então, essa daqui já seria a alternativa correta, assim não ia precisar fazer uma conta tão precisa, porque as distâncias aqui elas são muito grandes. Ó, 10 à quarta para 10 à quinta, aí sim, entre o B e o C, estou na ordem de grandeza de 10 à quinta, aqui é a 10 à sexta e aqui é 10 à sétima. Então, os valores não são tão próximos, exceto entre a B e a C. Mas dava para chegar facinho nessa alternativa correta. Tá certo? Uma questãozinha do Enem tranquila, né, sobre estequiometria. E aí eu fugi um pouco da questão de FUVEST, falei, deixa eu fazer uma questão do Enem. Nesses dias eu coloquei uma questão da VUNESP também, para mudar um pouco. Até a forma de montar a questão entre esses vestibulares é diferente, mas você vê que o Enem não tem muito segredo. Para mudar um pouco, fugir da FUVEST. Então, fiz uma questãozinha aqui do Enem em relação à estequiometria. E eu escolhi essa questão porque ela mostra um pouco a importância de você reciclar. Você tem aqui, ele está mostrando que é uma quantidade muito grande de bauxita que deixou de ser extraída, utilizando a reciclagem aí dessas latas de alumínio. Então a gente vê a importância daquelas pessoas que recolhem essas latinhas para mandar para reciclagem, ou, por exemplo, as casas também que se preocupam aí em mandar material para reciclagem. E aí você também tem a parte ambiental, né? Porque quando você vai extrair essa bauxita, o que acontece? Isso traz vários problemas ambientais, como por exemplo, contaminação do solo, contaminação da água, emissão de gases poluentes, por exemplo, como o CO2, e você também tem um problema relacionado com o desmatamento. Então, vocês viram lá no início a imagem da bauxita, né, o mineral meio avermelhado, e essa lama vermelha que vem aí da extração da bauxita, ela é um resíduo que é gerado na produção da alumina, essa lama vermelha. E aí ela pode contaminar o solo e o lençol freático com os metais pesados. Então isso é um problema ambiental, certo? E essa lama vermelha, ela pode corroer a vegetação e comprometer o abastecimento de água potável. Então, a gente está vendo que tem vários problemas aí relacionados com essa lama vermelha. E também, para se extrair a bauxita, infelizmente, extensas áreas de florestas são desmatadas. Esse também é um problema ambiental. Então a gente vê que tem vários problemas ambientais relacionados com a extração da bauxita. Então se a gente consegue reciclar essas latinhas de alumínio e outros materiais que a gente consegue reciclar, a gente está preservando o meio ambiente de várias formas, tá certo? Então uma questão interessante em relação à conscientização sobre a reciclagem. Então eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, uma questão fácil, uma questão média, uma questão um pouco mais difícil, por trabalhar com porcentagem. Tem gente que vê porcentagem e já fica meio que desesperado. Então me digam o que vocês acharam dessa questão, mas uma questãozinha tranquila do Enem. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!